Mas você não foi um caso de amor à primeira vista com o vôlei. Você foi disciplinadamente cumprir ali. Eu falo que o vôlei, ele me pegou, assim, porque eu comecei a jogar muito novinha, com uns 8 anos, mas fui, de fato, porque meus pais queriam que eu praticasse algum esporte. 8 anos? 8 anos. Mas no começo, assim, eu chorava Mas a pra ir pra rede quadra. tinha que altura para você de 8 anos? Não, era muito alta, era. Mas eu queria fazer tudo que a minha irmã fazia. Então, ela já jogava vôlei. Aí eu falei, vou jogar vôlei também. Ela é quantos anos mais Ela velha é que 7 anos você? mais velha do que eu. Sei. E aí, eu fui mesmo por saúde. E aí eu me apaixonei aos pouquinhos. No início, a minha própria técnica lá, ela falava que eu chorava, não queria jogar. Mas eu fui disciplinada, como você falou, e sabia que era importante. Mas não demorou muito. Deu 1 mês, 2 meses, já estava apaixonada. Mas o esporte que você de cara gostava, qual era? Não, eu gostava de vôlei, mas não era um sonho, assim, começar a jogar. E aí, aos poucos, eu fui me apaixonando pela atmosfera do esporte, por estar lá com as meninas, pela disputa, pela competição. Não só pelo jogo, né? Exatamente. Acho que tudo que envolve o esporte me fez me apaixonar desde muito cedo, assim. Porque aquilo tudo que se fala, se faz bonitos discursos, o espírito de equipe, a doação, isso tudo vira uma coisa muito prática, né? Uhum. Você se compromete com o grupo e se você roer a corda... Sim. E desde muito nova, né? Eu acho que ter começado no esporte com essa idade me ajudou muito a moldar o meu caráter e moldar esse sentido, né, de espírito de equipe, de trabalho em grupo. Eu lembro que era muito importante, era muito passado pra gente, porque eu acho que nessa idade eu não tinha noção se eu seria uma jogadora profissional ou não, eu ainda não vislumbrava isso. Então, o que eu aproveitava do esporte naquele momento ali eram esses ensinamentos como cidadã, né, mais do que como atleta profissional, mas foi me moldando como uma cidadã, então foi muito importante. E, aliás, isso é talvez a principal função do esporte, porque poucos e poucas vão chegar onde você chegou, mas a maioria pode se formar como cidadãos mais conscientes, sem dúvidas. E a coisa da autoconfiança, o esporte deu mais confiança? Muito, porque como eu falei, eu sempre fui a mais alta, então era uma questão, essas piadinhas eram uma questão, né? Você se sentir desencaixada, não encontrava roupa, não encontrava sapato. E quando eu me vi no mundo do esporte, eu me encontrei no mundo em que era legal ter a altura que eu tinha. Não era feio, né? Ou desconfortável, como as pessoas falavam. Então, o esporte me ajudou a me encontrar e me sentir no lugar onde eu era valorizada, onde ter a minha altura era uma coisa super positiva. Então, me ajudou muito com a autoestima, sem dúvida, porque foi realmente uma mudança, assim, na minha mentalidade. Madrinha, hoje você é madrinha de um projeto que formou você. Isso. Que Esse bacana projeto isso. é muito lindo. Eu falo com muito orgulho porque a Vandeca, que é a fundadora lá do projeto, a minha irmã participou da primeira turma. Como se chama o projeto? Projeto Voleibol Nova Trento. Isso. E a idealizadora dele, que cuida de tudo, é a Vandeca, que se tornou minha segunda mãe, assim. E ela é, de fato, a segunda mãe para aquelas meninas que estão ali. E a minha irmã participou da primeira turma do projeto. E aí, enfim, passei por lá, joguei lá até os 18 anos. E hoje em dia me tornei madrinha por todo o carinho, eu acho, e respeito que eu tenho pelo trabalho que ela faz, pelo que eu vejo. Ela lida com sonhos, né? E ela lidou com o meu, ela me ajudou a transformar o meu sonho em realidade. E eu tento levar de volta um pouquinho disso para as meninas, tento passar lá quando eu vou para casa conversar. Tem caminhão de bombeiros em Nova Trento? Tem, já andamos então de toda caminhão vez que de você bombeiro. chega, você sobe no caminhão de bombeiro. Não, mas já andamos bastante com o time, quando a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, tinha um reconhecimento bem legal. Não, mas assim. quando você volta à cidade deve parar, né? É legal, o carinho é bem legal. Conheço todo mundo, né? Conheço o prefeito, estudou comigo, não sei o Te quê. peguei no colo! Conheço todo mundo, todas as famílias, então é muito carinho, muito legal. Muito, muito fã do Zé Roberto. Eu vi o Zé Roberto, conheci o Zé Roberto em 92, aquela primeira medalha. O que ele está falando sobre... O que ele falou dessa cruel derrota que vocês sofreram? Ele elogiou muito o nosso grupo, primeiro pela postura que a gente teve durante toda a Vienel, que não é fácil, é um campeonato longo, desgastante, e ele ficou muito feliz, de verdade, com o que ele viu. Assim, as palavras dele foram muito positivas no final do jogo, claro, tristes, mas positivas pelo que ele viu dentro de quadra, pela luta que ele viu, porque a gente, por mais que tenha perdido, a gente não desistiu em momento nenhum. Você vê a gente lutando em todos os sets, em todos os pontos, e ele reconheceu muito isso. Então, foram palavras positivas de a gente pensar em Paris, aprender com o que a gente passou, que a gente sabia que o nosso maior objetivo, de fato, é a Olimpíada, né? Então, a gente precisa usar esse caminho da Vienel como um aprendizado,
rever esses jogos, assistir, ver o que a gente errou, o que sei quantas faltou. vezes, né? Ele já deve estar lá, deve ter assistido no Estudando. voo já. Tá em que ordem aí? Vocês pegam primeiro quem? Quênia. A gente já também começa estudando o Quênia, com certeza, super respeito pela equipe do Quênia, depois Japão, depois Polônia. Se eu não me engano, a ordem é essa. E aí tem que ser do começo, já do primeiro ponto contra o Quênia até o último ponto contra a Polônia, lutando do começo ao fim. Mas é alguém querendo o que eu quero também, sabe? Alguém querendo o que é meu. E só um vai poder ter. E só um, no vôlei não tem empate, então é ou derrota ou vitória. Então, vitória, né? E aí você usa todo o seu vocabulário em latim clássico ali, né? Japonês fluente. Japonês às vezes acontece, mas assim, eu acho que tento canalizar essa raiva e essa explosão, né? De uma maneira que eu sei que eu me torno mais lúcida, assim, jogando com essa explosão. Eu preciso disso, sabe? Preciso me incendiar e ainda mais nessa situação que eu vim do banco também, então a gente sabe que tem 2, 3 oportunidades para fazer alguma coisa pelo time, sabe? Então, se você não entrar nessa energia, não vai, não funciona. Porque não estava bem. O que causou? Foi uma depressão? O que causou a depressão? Você identificou? Foi no ano de 2000 e... Começou no final de 2017, assim que eu comecei a notar alguns sinais. Notei que eu não estava bem. Naquele momento eu ainda não entendia que aquilo ali era de fato uma depressão, né? E passei o ano de 2018 tentando lidar com isso, tentando entender. Comecei a fazer terapia, comecei a entender que era uma coisa muito maior. Não era ligado ao voleibol. Claro que naquele momento estava me afetando dentro da minha carreira, mas a partir da terapia eu comecei a me conhecer, comecei a entender os meus medos, o porquê que certas coisas me afetavam, né? O que aconteceu na minha vida. Enfim, comecei a me entender como pessoa e eu não estava 100% naquele momento para poder participar da seleção brasileira. E foi uma decisão muito difícil porque eu Dá medo, né? E eu estava na porta da Olimpíada, né? Era para Tóquio ter acontecido em 2020. Então, eu sabia que não participar em 2019 do ano da seleção poderia tirar a minha chance de Poderia disputar. ser simplesmente não ser mais convocada. Poderia simplesmente não ser mais convocada. Mas eu entendi que naquele momento eu precisava tomar conta da Rosa Maria Pessoa antes da Rosa Maria Atleta. E era muito triste porque eu queria muito estar lá. E aí as pessoas às vezes não entendiam. Mas pediu dispensa, não quer estar na seleção. Não, era muito pelo contrário. Eu queria muito estar lá, mas não da maneira como eu estava me sentindo. Porque já no ano de 2018, eu vi que eu não conseguia ajudar da maneira que eu gostaria de ajudar. Eu não estava lá da maneira que deveria, sabe? E aí eu entendi que eu precisava desse tempo para cuidar de mim. E aí eu coloquei nas mãos do cara lá de cima. Eu falei, olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso por mim. E eu quero ter a oportunidade de voltar para a seleção, porque eu quero estar lá. Então, passei o ano de 2019 me cuidando, tratando, e consegui, depois de 2020 acabou não tendo, né? E em 2021... Ainda teve essa coincidência que acabou sendo boa para você. Aí continuei mais esse ano me cuidando e cheguei em 2021, assim, outra pessoa, com uma outra cabeça, de fato curada, né? Bem comigo mesma. Hoje, como é que você mantém a sua com terapia, continuo fazendo acompanhamento. A gente tem também, né, na seleção uma de grupo, mas eu tenho a minha pessoal, com quem eu lido sobre, como eu falei, não é só sobre o esporte, né? Mas sobre tudo na minha vida. Absolutamente equilibrada 50, na questão 50. do gênero, equidade de gênero. O que isso representa, significa, para além do esporte? É muito importante essa representatividade e as mulheres tendo esse espaço igual, né? Porque eu acho que é isso que a gente busca, essa igualdade de oportunidades, essa igualdade de incentivo, essa igualdade de patrocínio. Então, o quanto é importante num evento como uma Olimpíada milenar, em um evento de alcance, né, tão grande quanto a Olimpíada, você mostrar os direitos iguais e as oportunidades iguais entre homens e mulheres. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento histórico, né, porque a gente viu o quanto a gente lutou, quantas mulheres passaram para poder hoje ter essa oportunidade de estar lá, fazendo o que a gente quer, escolhendo, né, estar lá, escolhendo ser atleta. Então, isso é muito importante. E vai ser incrível. Mas está nos seus planos voltar a jogar no Brasil? Olha, eu gostaria muito, mas não sei se a curto prazo, assim. Acho que... Ainda não? Acho que ainda não. Acho que ainda vai ser interessante continuar lá fora. Não sei exatamente aonde, ainda não decidi a minha vida, mas eu estou feliz lá fora. Acho que eu tenho tido um crescimento interessante, acho que ainda tenho coisas para descobrir, para viver. Então, mas eu tenho sonho, sim, de voltar a jogar no Brasil. Tá perto da nossa torcida é muito bom, né? Se eu sinto esse carinho lá fora, que as pessoas acompanham, a galera acordava na madrugada para me ver lá no Japão. Então, eu fico muito feliz e quero voltar.